sobre a questão da nossa fraqueza, a questão da fortaleza, que nós já mencionamos algo, né? No nosso escrito, nosso registro, eu queria compartilhar com você, tá? Abra por gentileza a sua Bíblia, encontre Evangelho, melhor, em Coríntios, né? Primeira carta que Paulo escreveu ao Coríntios, é um capítulo bem famoso, né? Bem assim, tradicional, de Santa Ceia, mas eu creio que hoje o Espírito Santo vai nos trazer algo diferenciado para você acerca desse tema. Tudo bem, Marina? Capítulo 11, verso de número 17. Está ali, obrigado aí a turma da mídia, pessoal, os trabalhadores, né, irmãos? Porque a igreja é assim, né? A igreja é um corpo, né? Com um motor, depende das peças, né? Tudo funcionar. A turma do louvor, né? Chega aqui 6 e pouca da manhã para ensaiar, outros que oram, intercedem diariamente, né? Outros que trabalham no bazar, que trabalham lá também os medicamentos, que ajudam também muito aqui na terça-feira, o culto à comunidade, né? Vem a hora nona também, tem poucas pessoas, mas são poucas pessoas que fazem uma grande diferença, né? Por intercessão, nosso respeito, que participam de grupos, né? Hoje é o culto do departamento, logo mais, então é sempre algo diferenciado, né? Maravilhoso. Nos fala assim a palavra, queridos, está ali registrado, preste toda atenção, reverência, né? Esse texto diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, a minha versão fala, né? Está lá, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. O verso 18 diz assim: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, Paulo diz, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Verso 21. Porque se comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, é ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. No verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30, essa é a razão de que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32 e último,
mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Pai, erguemos nossas mãos num ato de sinceridade e súplica, a fim de que o Teu Espírito Santo venha tomar o primeiro lugar, a primazia e edificar a nossa vida. É o que oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Cabe um aplauso para o Senhor bem forte aí. Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, amados irmãos, né? Eu queria, tem um tema aí, Marina? Não foi passado, né? Da fraqueza, tá ali. Da fraqueza à fortaleza. Tudo bem? Coincidência, muita coisa em relação até o que nós já escrevemos. E cabe uma pergunta, né, irmãos, que não quer calar, como diz a turma, né? Afinal, nós somos fortes ou não somos fortes? Estamos preparados para o que deve é? Como é que é esse negócio, irmãos? Esse fortalecimento, essa fortaleza que às vezes nos fala a palavra. Certamente, muitos dirão assim, pastor, eu sou em Cristo, né? Quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, eu vou ler com vocês 2 Coríntios 12, acha aí, Marina, verso 9, se sentadinho de você está. Deus falou para Paulo assim, um homem que tinha tudo assim, vamos dizer, todas as características de uma pessoa fortalecida, idônea, né, cheia. E em meio à sua fraqueza, ele recebe essa frase. Então Deus lhe disse assim, ó: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E continuando, de boa vontade, pois, Paulo diz, me gloriarei. Aonde? Nas minhas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E continuando, olha que coisa, irmãos. Ele diz, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E o complemento do versículo, porque fala, porque quando sou fraco, então é o que eu sou forte. Será que isso é um incentivo a gente acharmos, nós acharmos de que o bom é ser fraco? O que é ser fraco? O que Paulo quis dizer, irmãos? Certamente essa fraqueza que ele menciona aí não é a fraqueza do pecado. Olhe bem, preste atenção, por favor. Não é a fraqueza de dizer, eu sou fraco mesmo, eu estou na carne, eu não consigo resistir, não tenho força, Deus sabe. Com certeza não foi isso. O motivo pelo qual ele expressa a sua fraqueza, queridos, era simplesmente pelo fato de ele entender de que a sua oração não será sempre atendida. E não confunda oração ouvida com oração atendida. Paulo sabia, e Deus revelou a ele, que a sua oração não seria atendida. E que oração era essa? A oração de sentir-se livre de um mal que o acometia. Alguns pensam ser enfermidade, não há nenhuma passagem que comprove isso. Outros acham ser a questão de uma opressão que ele vivia, algum falso irmão ali, alguém que ficava azucrinando ele. Até acho que caminha mais nessa linha, porque a palavra fala que era um mensageiro de Satanás. Então mensageiro subentende-se que é uma pessoa, né? Mas, pois bem, deixando um pouco essa especulação de lado, o fato é que Paulo, ele sabia que a sua oração não seria respondida, e certamente qualquer um de nós iríamos cair num certo desânimo. Você ficar desmotivado,
Eu oro, não acontece nada. O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo ser como fulano é, que não tem talvez a luta que eu tenha? Ou por que eu não tenho ainda alcançado um nível assim, acolá, né? E essa ausência, Deus o conforta, dizendo: olha, Paulo, fica tranquilo, porque a minha graça, Deus falou, olha, é suficiente para você. Tem sido suficiente na sua vida a graça de Deus? Aleluia. Eu não tenho dúvida, irmãos, que de fato Deus não escolhe-nos, né? Por mérito, né? Não é por mérito nenhum, né? Não é porque, aliás, a Bíblia tem umas coisas assim meio estranhas, né? Diferente do que vimos na sociedade, né? Queria que você lesse comigo em Coríntios capítulo 1, lá no verso 26, Marina, por favor. Porque olha só que definição, que chamado de Deus. Coríntios capítulo 1, lá no verso 26, onde trata de como Deus nos escolhe. Já pensou sobre isso? Você tem seu critério de escolher alguém para trabalhar com você, para conviver com você. Deus também tem aqui, irmãos, Coríntios 1, 26. Reparai e pôr na vossa vocação. Ele diz: visto que não foram chamados, o quê? Muitos sábios, segundo a carne. E complementa: nem também Deus não se preocupou em chamar os muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, íamos falar sangue azul, né? Aí continuando, Marina, pelo contrário, olha aí, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para quê? Para envergonhar as fortes. Aí no verso seguinte, encerrando, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, irmãos, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Ou seja, Deus não tem esse padrão que nós temos de escolher as coisas prontas, de querer um fast food, como diz a turma aí. O fato que Deus nos chama para nós fazermos sim uma avaliação, e a palavra nos fala sobre isso, mas não temos como a gente negar de que em alguns momentos parece que estamos na contramão, que estamos distante do mínimo, porque uma coisa é Deus chamar alguém sem nenhuma qualidade, nenhum tipo, né, de know-how, e a pessoa continuar assim. A outra coisa, ela é entender de que isso era um estágio e que ela está em um crescimento, ela está no nível de mudança, de melhora. Quando João escreve, 1 João, né, ele fala acerca dos jovens, ele fala: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, já venceste o maligno, não é assim? E a palavra de Deus habita em vós. Eu já vi muitas vezes alguns lerem essa frase e falam: alguma coisa está errada. Eu acho que João vacilou, porque eu não sou tão forte assim, né? Tem minhas limitações. A gente percebe a nossa fragilidade, que às vezes até chegamos perto, pelo menos nessa parte do que Paulo falava, né? Que o bem que eu quero fazer eu não fazia, o mal que eu não quero. Marcelo cantou aqui hoje, aqui, isso eu faço. Significa não dizer que há uma crise, que há um conflito da nossa fraqueza, da nossa limitação. A boa notícia é que existe possibilidade para crescimento, possibilidade para nos fortalecermos, aleluia, possibilidade para que venhamos a adquirir o nível e que Deus se agrade de nós. E a tônica, queridos, escute bem, a resposta divina à luz da palavra, você só encontra ali em Neemias, no capítulo de número 10, se não me engano, acho que o verso 8, se não me falha a memória, quando fala lá no finalzinho, que a alegria do Senhor é a vossa força. Então Deus se alegra por mim, comigo, e automaticamente Ele me fortalece. Deus se alegra com você, com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu zelo, com o seu amor, e Ele te fortalece. Quantos creem nisso de verdade? Porque o nosso fortalecimento vem de Deus. Amém, irmãos?
Sentiu-se já assim: Senhor, parece que eu não ia conseguir, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, eu não vou superar, talvez uma perda, talvez algo que aconteceu na sua vida, mas de repente você percebe que Deus te traz de uma fraqueza, e você encontra força que não é em você, mas encontra força em Deus, para resistir, para superar, aleluia, para vencer, porque o Senhor tem cuidado de nós, amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Oh! Aleluia! Glória a Deus. Eu queria meditar contigo, ou com vocês, aquilo que o escritor, em que Paulo escreve aos Coríntios, nesse texto do capítulo 3, capítulo 11, quando ele vai mencionar sobre uma igreja problemática. Uma igreja problemática, né? Já falei isso aqui uma vez, a igreja de Corinto deu muito trabalho. Encontramos aqui algumas nuances, alguns símbolos de fraquezas, as quais queremos trazer à tona, porque esse texto fala, queridos, de seis fraquezas aqui. Curiosamente, 6 é o número de um homem, né? Apocalipse, capítulo 13, vai dizer que 6 é o número do homem, né? Deus criou o homem também no 6º dia. E quanta coincidência, né? Muito bem, então existe aqui essas 6 fraquezas registradas. A primeira delas você encontra no capítulo 11, que você leu comigo, no verso 18, após Paulo falar de que a igreja não merecia elogio. Ih, o negócio está ruim, hein? Fala aqui, ó: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, né? Louvar, além da questão de cantar, que crente conhece bem, no dicionário significa elogiar. Você vai louvar alguém pelo que ela fez. Então você vai, né? Você não precisa estar adorando, não, está louvando. E sim, eu louvo o que você fez, né? Eu louvo a sua atitude. Então eu elogio. E Paulo falou para a igreja de Corinto: olha, gente, me desculpe, não, me desculpe, é meu. Ele falou: não vos louvo, não tenho elogio para vocês, porque existe uma fraqueza, existe um ato terrível dentro da igreja. Que fraqueza era essa? Era a fraqueza daqueles que promovem divisão e dissensão, porque diz assim: porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós, e quando vos reuni na igreja, e disse em parte. Eu fiquei pensando nesse em parte aqui, João. Em parte, eu falei: meu Deus, será que Paulo não acreditava na turma? Ele disse: em parte eu creio, né? Que existem as falácias, né? Existem as coisas mal entendidas, né? Mas existem também os fatos que nós às vezes não gostamos de encarar, né? Alguma realidade. E essa realidade, Paulo diz: olha, eu não vos louvo, porque há alguns que têm promovido, né? Às vezes não é questão de divisão ou dissensão, de destruir, mas às vezes até na forma talvez inconscientemente, né? Quando não edificamos, quando não temos palavra para poder fortalecer, quando nós preterimos alguém, quando nós expomos às vezes algum tipo de fragilidade, e sem perceber, essa fraqueza, né? Ela se manifesta no ser humano. Olhe bem, a fraqueza de, às vezes, sem perceber, e promover alguma divisão, alguma dissensão, às vezes até pelo que você acha, não tem, né? O achômetro, né? A achologia, né? Eu acho que a pessoa não gosta de mim, e então, aí sem perceber, alguém recebe aquela informação, né? E às vezes concorda, né? Ou discorda, enfim, e aí sem perceber, uma fraqueza, porque não somos guiados, nem somos fortalecidos, nem somos, vamos dizer assim, nem estamos de pé, por conta de que nós somos perfeitos, ou porque todos têm que ser perfeitos. Então Paulo manifesta essa fraqueza, e logo a seguir ele manifesta uma segunda, mais forte ainda, lá no verso 20 e 21, né? Após ele dizer que importava sim, de que houvesse aqueles que não fossem sinceros, era necessário que acontecesse para que os sinceros se manifestem. Aí no verso 20 ele fala: quando pois reunidos no mesmo lugar, ele diz: não é a ceia do Senhor que comeis, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e não tem, ao passo que tem fome. O que é isso aqui, gente? Uma palavrinha famosa,
a palavra egoísmo. Você conhece alguém egoísta? Uma fraqueza. Ah, mas eu aprendi assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, o marido, a esposa, convívio, não sei. É uma fraqueza. O pensar só em si, o querer que somente a sua pessoa, né, seja reconhecido ou reconhecida. E essa fraqueza se manifesta também dentre os irmãos na igreja de Corinto, quando Paulo ele vai instruir e dizer, olha, não é cada um se preocupar consigo não, peguei a minha, acabou, o que importa é a minha salvação, o que importa é eu. Você tem se importado com o seu irmão? Você tem se importado com os ausentes? Tem se importado com aqueles que estão sem caminhar? Como é que está o nosso coração? Essa fraqueza é evidente na igreja de Corinto, onde Paulo estaria ministrando, ensinando acerca da ceia do Senhor, da comunhão. E não para aí, tem uma mais pesada ainda, o negócio vai ficando pior ainda, porque havia uma outra fraqueza manifesta, lá no verso 23, quando diz para nós, Paulo diz, olha, que recebeu do Senhor orientação, Jesus orientou diretamente, não foram os outros apóstolos, o próprio Senhor, ele entregou isso, de que o Senhor na noite em que foi traído, fique imaginando, gente, talvez não fosse, talvez a nossa ótica necessário, né, ou necessária essa fala, ao instruir sobre a ceia, mas por que Paulo faz questão de mencionar esse ato, Ivan? Por que Paulo faz questão? O Senhor Jesus me orientou acerca da ceia, porque na noite em que foi traído. Observe que Paulo está esgotando, está aqui explanando diversas fraquezas da igreja. E consequentemente, em função de algum desses atos que você já ouviu aqui, a traição também estava ali, manifesta. Havia também esse ato. Preguei aqui há pouco tempo, se não me engano, no Coríntios capítulo 6, daquelas aberrações que haviam lá, né, naquela igreja, mas eu queria hoje só pincelar, não vou entrar fundo, mas a traição, Paulo diz, ó, Jesus na noite em que foi traído, e me chama a atenção, porque a traição, o ato negativo, um ato reprovável do seu companheiro, não foi o suficiente para parar a sua caminhada. Você conhece alguém que falou assim, não parei de caminhar, não vou mais na igreja porque fulano errou comigo, fulano me olhou assim, porque o outro não me ajudou não sei o quê, porque não fez não sei o quê, né? Está assim, ó, está cheio de pessoas, desculpa a expressão, mimizenta aí no mundo. E pasme, às vezes dentro da igreja também, vamos rasgar na própria carne, né? Porque queria ser assim, tinha que ser assim, era do meu jeito, era a forma de ser e tal, e ela começa, e gente, olha só, preste atenção aqui, vou falar uma coisa muito difícil de falar, vou falar, né? Eu não gosto daquela frase, que alguns falam assim, mas nem Jesus agradou todo mundo, eu não gosto desse negócio, porque ele vai agradar todo mundo, a intenção dele não era essa, era falar sobre a salvação, mas seria uma presunção nossa, achar que você agrada a todos, não tem como, gente, não tem como, só em você, automaticamente, né, ter, óbvio, algumas pessoas mais íntimas, e isso é normal, talvez algumas pessoas achavam que poderiam também fazer parte, né, ela tem o seu grupo, se fosse no comércio, você fala no seu nicho de mercado, né, aquele pessoal que se relaciona, isso é normal. Jesus já escolheu 12, e a Bíblia diz que um deles foi até maligno, né? E depois escolheu 3. Jesus está sendo preconceituoso, está discriminando. É um direito, é um chamado, é algo específico. Quantos amigos e amigas suas talvez tivessem uma grande amizade com a pessoa, mas ela tem uma outra amiga que tem uma grande amizade também, né? É difícil quando acontece isso na própria casa, às vezes, né? Às vezes a pessoa, escolhe seus amigos, amigas, às vezes até em detrimento dos próprios pais, acontece também, é um direito,
Se é certo ou errado, só Deus sabe. Mas o fato é de que o não agradar totalmente a alguém não significa dizer que acabou tudo, que você precisa enterrar, acabar sua carreira, né? Houve a traição, não era como eu gostaria, ou até mesmo acontece também em nosso meio, infelizmente, que falo nosso meio, falo no meio da igreja como um todo, né? Aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que participam de atos, aqueles que podem cantar, louvar, ou fazer alguma atividade na igreja, porém, a sua atitude externa é uma atitude de traição ao Senhor. Triste, é a realidade. Porque não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com Deus. Estão traindo quem? O pastor? Não. Estão traindo a Deus, estão traindo a Jesus. Davi, quando pecou, ele falou: porque contra ti, Salmo 51, contra ti tão somente pequei, Senhor. Mas ele tinha errado com os seus soldados, né? Errado, mas ele falou: não, foi contra o Senhor. Então é contra o Senhor. O que você faz de bom é para o Senhor, e o que você faz de errado é contra o Senhor. Simples assim. Há uma fraqueza além da traição no verso de número 27 e 29, que é um pouco sutil, é verdade. O que diz lá? Vai trazer para a gente, já na ministração da ceia, e Paulo fala sobre aqui, 27, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Já pregamos sobre isso indignamente, né, há algum tempo atrás. E no verso 26, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim, e assim coma e beba do cálice. Mas observe de que, antes de examinar, Paulo diz: olha, existem pessoas que não discernem, há pessoas que não compreendem o que estão fazendo, ou seja, aquela falta de discernimento. Por isso, está aqui, aquele que participar indignamente, sem compreender, sem discernir o que está fazendo, o significado, está contraindo para si esse mal, porque não é oba-oba, não é eu tenho que participar porque eu sou crente, que um dia eu fui batizado, é entender o significado do corpo. Então essa fraqueza aqui também se manifesta, e o pior, é uma fraqueza, essa falta de discernimento afeta a própria vida da pessoa e ela não percebe. Devo entender? Ela não percebe, porque ela é muito passiva de problemas, de enfermidades e males, porque talvez não discerniu a importância, o significado do corpo. Não sou eu quem digo, é a palavra que fala isso. Paulo diz por isso que há muitos vós fracos, doentes, muitos que dormem, né? Mas eu queria chegar até a quinta fraqueza aqui, já concluindo esse item, lá no verso número 30, que tem a ver com o que você acabou de ler, justamente a fraqueza da inconsequência, né? Porque Paulo diz: a razão pelo qual muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Ela não analisa e não considera o que? A consequência dos seus atos. Ela é inconsequente. Ela vive o momento. Sabe como é que é? Conhece alguém assim? Prazer, né? Aquilo que me atrai, aquilo que me é importante. Às vezes nós temos dificuldade, irmãos, preste atenção aqui, por favor, em nos avaliar, né? Eu já contei que uma vez aqui uma história, velho, uma brincadeira, mas foi até verdade, né? Você falou: pastor, eu não consigo ir de jeito nenhum a uma escola dominical. Não consigo, não tem jeito, não dá, não sei o que, acordo tarde, e minha vida é minha, Deus sabe que conhece meu coração, e não sei o que, né? Tá. Aí eu até brincando, uma vez eu comentei com a pessoa, falei: vem cá, se eu te der R$1.000, você vir na escola, você vem? Eu vou me esforçar, né? Quem sabe, né? Vou me esforçar, R$1.000, né? R$1.000, só você vir lá. Quer dizer, então não é que a pessoa não consegue, não. É porque ela não acha importante. Porque se eu perguntar o que é mais importante, R$1.000 ou Jesus? O que é importante, R$1.000,
R$5.000, um cliente na Barra, um cliente em outro lugar, em outro estado, R$10.000, ou você, a sua família, a sua vida? O que é mais importante? Então, se você não consegue fazer aquilo, consegue para o outro fazer com seriedade, ou para a sua própria vida, é sinal que aquilo é mais importante para você. Então, isso é sério. E aí a consequência vem. E a consequência, às vezes, são nossas fraquezas. A consequência é o distanciamento. E para concluir esse número do homem, né, o sexto, vamos dizer assim, ato ou manifestação, né, a sexta manifestação da fraqueza, que é muito comum até nas santas ceias, né, ou nas ceias, está lá no verso 31 e 32, quando fala assim, vamos lá, 31 e 32, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, o quê? Não seríamos julgados, tá? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que é isso aqui? O que é isso aqui, pastor? Esse autojuízo. Onde está a fraqueza nesse autojuízo? Porque nós não somos bons nesse critério. O que nós fazemos muitas vezes, né? Às vezes nós somos benevolentes conosco. Colocamos um atestado, né, de aprovação. Afirmamos, né, a nossa postura, conduta, e temos razão, justificativas, porque é isso, porque é aquilo outro, porque Deus sabe, é o meu trabalho, ou é a minha área, ou é a minha casa, é o meu lugar, ou eu não sei o que. Então a gente vai dando justificativas para se auto-justificar. Deu para entender? Então a gente é muito ruim nisso. Agora tem o lado oposto. Qual é o lado oposto? O oposto é quando a pessoa se condena, né? Ela diz, não, não mereço, não tem nada, né? Há pouco tempo aqui no nosso bairro tínhamos pessoas, infelizmente, né, que tiraram a própria vida, e às vezes a pessoa vai vivendo uma vida triste, infeliz, né, amargurada, né, se autodepreciando, jogando para baixo, eu não consigo, não tem jeito e tal, e o diabo se aproveita daquela autocondenação, e ela vai arrastando aquela vida até ela mesmo se destruir. Por isso que Paulo diz, olha, nós só podemos nos examinar. Não confunda examinar com julgar. Né? Você vai examinar. Está doendo aqui, está doendo ali, não está legal, minhas costas. Vou me examinar, né? Agora, você não vai ter o diagnóstico, né? Vai julgar, não, isso tem que fazer isso, joga fora, quebra. Aí não, aí é julgar, né? Não presta mais, aí é julgar. Então Paulo fala, examine-se, pois o homem mesmo, não é assim? É assim, come e beba, mas ele fala para que nós pudéssemos fazer, né, deixar que o Senhor nos disciplinasse. Está aqui, ó, eu li isso aqui. Cada vez que somos repreendidos, nossos erros, ele fala, ó, deixa Deus disciplinar. Aqui. Porque à medida em que somos disciplinados pelo Senhor, você leu comigo, para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo. Deus tem tratado conosco, irmãos. Agora, o que fico mais assim maravilhado, quando eu leio Coríntios 11, e detectamos essas fraquezas manifestas aqui nessa igreja, em momento algum eu li aqui, Ivan, em que Paulo falou, para tudo, gente, não vai ter ceia nenhuma, porque o negócio está ruim demais. Dá vontade, né? Olha só, você imagine você, igreja, tanto problema. E Paulo vai dizer, tem dissensão? Tem, mas é assim mesmo, gente, tranquilo, né? Talvez se fosse eu, você falasse, o pastor de Dilson não tem, pastor de Dilson não dá bronco, não dá disciplina. Paulo falou, gente, pode deixar, para quê? Para que os que são sinceros se manifestem. Aleluia, né, Flávio? Olha aí, ó. Ele podia acabar, eu conheço um caso de um pastor, amigo nosso, né? Ele foi se ministrar uma ceia na igreja dele, isso foi real, tá, gente? Aí em Itaboraí, e aí tinha um problema na igreja, uma dissensão, uma coisa e tal, ele foi lá, botou a ceia, mesa bonita e tal, daqui a pouco alguém comentou, não sei o que, houve fulano, falou de fulano, ele foi, meteu a mão na ceia, botou a cortina por cima, não vai ter ceia nenhuma, vocês estão em pecado, está errado. Acredita, irmão, ele? Um amigo meu fez isso. Mas eu pergunto a você, a Bíblia manda fazer isso? A ceia é dele? Ele administra? É ele que avalia, ele que é o juiz, com todo respeito, é meu amigo, deve estar vivo até hoje. Mas Paulo sabia das algumas tretas, se é que você me entende, né? Algumas coisas que aconteciam ali,
errada, de traição, de pessoa que não tinha, pessoas inconsequentes, sem discernimento, né? Pessoas que banalizavam, né? E ele falou: não, gente, fiquem tranquilos, é mister que tenha, para que os outros que são sinceros se manifestem. Aleluia. E ele continua falando, né? É fato de que todos nós temos nossas fraquezas. Se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar, evidentemente cada um sabe onde dói, o que você não consegue fazer, né? O que você não tem, às vezes, conseguido, às vezes uma coisa tão simples, né, irmão? Como jejuar, como acordar mais cedo, como orar, né? A gente já temos semana de oração em igreja, onde já tivemos aqui, tive que fazer uma roda em volta de toda a sede, né, Luzete? Cadê Luzete? Né? E toda a multidão, é semana de oração, às vezes vem para oração, para a igreja, eu vim alguns dias, né? E chega aqui, às vezes são poucas pessoas. Graças a Deus, eu sei que você ora em casa, eu sei que você busca o Senhor, né? Eu digo assim porque acaba nossos olhos, né? Acaba ficando assim, algo que nos chama atenção, que nós vemos. Talvez a gente realmente encontrou ou tenha se envolvido de uma forma diferenciada, mas entenda que corpo, unidade, é isso aqui, ó. Corpo é isso aqui, queridos, né? Uma das coisas que Paulo retrata e diz que Deus mesmo, a despeito, apesar da nossa fraqueza, de nossa limitação, né? Quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer que nós temos esse tesouro, nossa salvação, em vaso de barro. É de barro mesmo, você é de barro. E ele complementa: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por mais que você seja uma pessoa correta, eu creio que você é e se esforça, mas, meu irmão, o seu vaso é de barro. Minha irmã, você também é vaso de barro. Nós somos de barro. Algumas coisas que nós aprendemos, né, de nossa caminhada, que nós possamos, a gente nunca, olha para cá, nunca desistir. Entender de que, como Paulo ouviu do Senhor, né, aquela fraqueza, aquilo que você se sente fraco, não é motivo para te destruir, mas é motivo para você se levantar, a você se erguer e dizer: Deus, eu preciso. Na verdade, são duas questões que nós aprendemos, né, à luz dessa questão da fraqueza. A primeira delas, não podia ser diferente, é superar a sua fraqueza. Mas eu não consigo fazer isso, tenho dificuldade nessa área, então eu vou me dedicar mais a essa área, né? Estava esse dia conversando com o Wendel, né? Tem a questão de instrumento, de música e tal, e a gente tem procurado aprender, né, algo mais. E aí o Wendel falou: pastor, a área que tem mais dificuldade é onde a gente tem que estudar mais. Eu falei: é uma coisa tão óbvia, né? Mas é pior que a gente esquece. Na vida você esquece disso. O que tem mais dificuldade? É em amar o irmão, em visitar o irmão, em ajudar a pessoa, em ser frequente na igreja, em poder consagrar, né? Então é ali que está doendo. É onde você vai trabalhar. Não, essa área tem que trabalhar melhor. Eu sou egoísta, eu não gosto que ninguém se envolva comigo no relacionamento, né? Eu sou uma pessoa, né, cheio, eu tenho minhas manias. Então é isso que eu vou trabalhar. É aquela área ali, ó, né? Talvez seja infidelidade. Tem pessoas que assim frequentam igrejas há tempos, não conseguem ser fiel. Ela acha que vai dar dinheiro para o pastor, né? Não lê a Bíblia e não tem relacionamento nenhum com Deus. Então ela não conhece, não quer conhecer, escolheu sua parte de ser crente, né? Aceitou Jesus, mas não quer desenvolver. Mas na sua área profissional ela aprendeu a trabalhar. Ela começou como amador, como ajudante, meu oficial, não sei o quê, meu papá, e lá desenvolveu. Mas no reino a gente encontrou, né, aquela situação cômoda, né? A gente sentou, acomodou, pai, é por aqui, fiquei aqui, né? Esse dia até falei que os irmãos brinquei que tem diversos dons na igreja, né? Existe o dom do canto. Eu falei: pô, fulano canta bem? Não, é porque ele gosta de ficar num cantinho escondido. Ele tem dom do canto. Então acontece, né? Tem gente que pegou o teu dom do canto. Não tem o dom do canto.
né? Louve ao Senhor, mas não tenha, porque não vai te vivificar a sua vida, né? E a segunda questão, e já quase finalizando, é entender, irmãos, que de fato a nossa fraqueza é para nos aproximar de Deus. Posso ouvir um amém aí? A nossa fraqueza é para você se aproximar de Deus. Aquilo que eu não consigo fazer, o que tenho dificuldade, o que eu questione, é porque eu preciso, né? Eu preciso me fortalecer. E fortalecer como? Está ali, ó. João capítulo 6, vamos lá, Marina. João 6, verso 53. Jesus vai explicar aquilo que é algo físico, o que você está vendo aqui diante dos seus olhos, que se torna um alimento para a alma. Como assim? Ali, ó. Respondeu Jesus: em verdade vos digo o quê? Complementa, por favor. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. É verdade que esse verso está muito além do que simplesmente o ato, mas está dentro de você, né? Um momento de total intimidade. Continuando, por favor. Ele diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Continuando, por favor. Pois a minha carne, ele disse, a minha carne é o que? Verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aleluia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim. Olha aí, fortaleza aí, gente. E eu nele, tá? E no verso 57, último: assim como o Pai que vive me enviou, tá ali, ó, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, ele disse, olha, vai estar fortalecido. Como assim, Senhor? Porque por mim viverá. Oh, quantos querem? Aplauda ao Senhor bem forte, queridos. Por mim. Ele disse, olha, existe um objetivo. Se alimentou de mim, você vai viver por mim. Se alimentou do Senhor. Eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero. Então você não se alimentou do Senhor. Porque se você se alimenta do Senhor, das coisas de Deus, do corpo, a carne, o sangue, você viverá pelo Senhor, por mim. A preposição é por mim. Fique de pé, irmãos, por gentileza. Existe algo que eu aprendo. Eu até mencionei isso no nosso registro, no nosso boletim. Alguns de vocês gostam de ler, né? A gente manda online também, se não recebeu. Porque existem momentos que nós desenvolvemos e temos a oportunidade para algo. Preste bem atenção. É um provérbio que não é um provérbio da Bíblia, né? É um provérbio árabe. Ele menciona em 4 disposições interessantes, as quais eu vou compartilhar com você. E diz assim que homens fortes produzem tempos fáceis. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Eu vou repetir. Tempos fáceis produzem tempos facilidade. A pessoa vai estar fraca, vai acostumar. Homens fracos. E homens fracos automaticamente vão gerar coisas ruins, tempos difíceis. E aí o complemento do provérbio árabe. Mas a boa notícia é que tempos difíceis produzem homens fortes. Tempos difíceis produzem pessoas fortes. Tempo de luta da carne, do espírito, em santidade, em preocupação, no seu dia a dia, a dificuldade vai te gerar você ser mais forte. E a boa notícia é: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Creia nisso e adore a Ele com todo o seu coração. Na nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa pequenez, mas na consciência de que o nosso Deus é maior e que Ele peleja por nós e que Ele fortalece a nossa alma. Adore ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia! Oh, Deus.
Abra o seu coração e diga a Deus: eu vim ser tratado, Senhor. Eu vim ser ministrado por Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Tu és a minha